Olá, meus amores, bom dia! É com muita alegria que a tia está aqui novamente para ver vocês, para ministrar essa aula, para que vocês possam aprender outros conhecimentos sobre a nossa história. Mas antes, a tia tem um recado, uma dicasinha para vocês de estudo. Primeira dica, vocês vão para um lugar bem calmo, bem arejado, bem iluminado, para que vocês possam acompanhar as nossas aulas, certo? E hoje, quando vocês forem, vocês levam o material didático de vocês e o material escolar. Lápis, borracha, caderno, apontador e o livro de vocês de história, para que vocês possam acompanhar a nossa aula. Hoje, a tia vai explicar para vocês um pouco sobre nossos patrimônios históricos. Quando eu falo em patrimônio, eu falo algo que deixa para nós nos recordarmos, né? Para nós lembrarmos de algo que aconteceu. No livro de vocês de história, esse conteúdo é da página 79 a 82. Vocês abrem o livro de vocês na página 79 e acompanhem a aula com a tia. Patrimônio histórico é uma espécie de herança que talvez exista há muito mais tempo que nós. Um álbum fotográfico que a mamãe guarda com fotos de vocês é um patrimônio histórico para você que fala sobre a sua história. Então, patrimônio histórico é uma herança que fala sobre a história de algo, de alguma coisa. Neles contém lembranças, lições que nos unem ao passado. Nesses patrimônios, eles nos unem com a história que já ocorreu no passado de alguém, ou de algum país, ou de algum pintor, ou de algum artista. São heranças, são recordações. Na história existem dois tipos de patrimônio, o material e o imaterial. A tia vai agora falar sobre os patrimônios materiais. Os patrimônios materiais são objetos físicos que pode guardar em museus, livros, prédios e obras arquitetônicas. A nossa igreja da Sé é um patrimônio material, é um arquitetônico, é um prédio. O nosso museu é um patrimônio. A Praça do Ferreira é um patrimônio histórico. Por quê? Porque fala sobre um pouco da história de Fortaleza. O Cristo Redentor é um patrimônio material, porque é uma obra arquitetônica que está lembrando sobre o que? A história de Cristo. Os patrimônios imateriais são culturas e diz respeito à prática e domínio de modo de vida que são apresentados. O que são patrimônios materiais? São objetos, né? Prédios, obras de artes, livros, álbuns. E o imaterial é uma forma que fala sobre a cultura, a prática e o domínio do modo de vida que aquele povo vive. As quadrilhas, a capoeira, ela fala sobre a história de quê? As quadrilhas falam a história do povo nordestino, a capoeira fala a história do Nordeste, do povo nordestino, fala também sobre a história dos escravos, dos africanos. Vocês lembram que os escravos africanos, eles nos deixaram de herança uma cultura muito rica, como a capoeira, o maracatu. Então, são heranças, são patrimônios que foram deixados para que a gente possa lembrar um pouco da nossa história. Existem os patrimônios históricos nacionais, que falam sobre a história da nação, de um país, certo? Que quando você olha, você lembra que ali retrata alguma coisa daquele país. Como a nossa Praça do Ferreira. A nossa Praça do Ferreira é um patrimônio histórico nacional de Fortaleza. É do nosso país, do Brasil, porque fala um pouco da história do Brasil. O Cristo Redentor é um patrimônio nacional que se localiza no Rio de Janeiro. A Praça dos Três Poderes é um patrimônio nacional lá de Brasília, do nosso Distrito Federal, da capital do Brasil, que ele se localiza no nosso país, que lembra a história de uma nação. O patrimônio de história universal é que ele envolve todo mundo. Como?
O Teatro José de Alencar é conhecido no mundo inteiro. A Estátua do Cristo Redentor é conhecida no mundo inteiro. A Estátua da Liberdade é conhecida no mundo inteiro. As pirâmides falam sobre a história daquele país. Então, patrimônio histórico universal é quando ele envolve o universo, o país todo, o mundo todo. Quando ele é conhecido, ele fala da história do mundo todo, certo? A tia tem um recadinho muito legal para vocês. Mas antes do recadinho, a tia tem algo para falar. No livro de vocês, de história, tem essa aula, vocês vão lá, dá uma lida também no texto, faça o exercício para aperfeiçoar o aprendizado de vocês, o conhecimento de vocês. A tia vai pedir para vocês pesquisarem, certo? Vocês vão pesquisar um patrimônio universal e um patrimônio nacional. Universal é que retrata o mundo todo. Você vai falar um pouco desse patrimônio, certo? Você vai pesquisar. Vamos supor que você vai falar sobre a Estátua da Liberdade. Você vai tirar a fotinho dela, vai recortar e vai colar no seu caderno e vai me falar um pouco dessa história dessa Estátua da Liberdade, por que dessa estátua, certo? Se você escolher o Teatro José de Alencar, você vai botar a fotozinha dele e vai me falar um pouco sobre a história do Teatro de Alencar, por que ele é importante, certo? No livro de vocês, como a tia tinha falado, da página 79 a 82, está lá esse conteúdo. Vocês dão uma olhadinha, leem, acompanhem, querendo rever nossas aulas, querendo ver essa aula para tirar alguma dúvida na atividade, você vai lá no nosso site, www.escolapequenosepassos.com.br. Essa aula está ministrada lá, certo? Vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem, vocês podem acessar quantas vezes vocês quiserem, certo? Aqui a tia termina a aula com um beijo bem grande no coração de vocês. Até a próxima aula que a gente se encontrar, tá certo? Beijo, meus amores.